Olá, olá! Meu nome é Mônica Dorinha, aqui falando ao pé do seu ouvido. E hoje a gente vai falar sobre intuição. Tá curioso? Então vamos conversar. Então, queridos e queridas, eu vou ler aqui para vocês o que significa intuição no dicionário. Faculdade ou ato de perceber, discernir ou pressentir coisas independentemente do raciocínio ou de análise. Na filosofia, é uma forma de conhecimento direta, clara, imediata, capaz de investigar objetos pertencentes ao âmbito intelectual, a uma dimensão metafísica ou a uma realidade. Então, esse é o que significa intuição pelo povo que escreve sobre o assunto. Então, assim, vamos pensar um pouquinho duas coisas. Primeira coisa, intuição é aquela voz que tem na cabeça, que vem na sua cabeça, aquela ideia que vem dentro de você. Não necessariamente, porque muitas das nossas ideias vêm a partir de crenças que nós formamos. Então, pode ser uma vontade que você teve de fazer alguma coisa, porque você acha que X, Y ou Z. Aí já não é uma simples intuição. Porque quando existe uma justificativa, algo que tem... eu estou fazendo isso por causa disso, eu vou botar açúcar no feijão porque eu acho que vai ficar um doce bom. Existem até doces feitos com açúcar, né? Agora, com feijão. Existem doces de feijão. A gente que está acostumada a fazer feijão com sal, de repente tem vontade de botar açúcar no feijão, isso não é necessariamente uma intuição. Agora, se ninguém nunca no mundo, você nunca ouviu falar de açúcar no feijão e você coloca açúcar no feijão, você não sabe nem porquê, você vai lá e faz, ou tem um movimento de ir lá fazer sem justificar, vou fazer para ver como é que é, para pensar se pode-se fazer um doce disso, você só vai lá e coloca o açúcar no feijão e começa a perceber que o açúcar, quando derrete, o feijão tem uma química específica, e isso tem muito mais a ver com intuição. Como, por exemplo, o que muito acontece com a gente é você tá dirigindo e faz sempre o mesmo caminho e naquele dia você resolve fazer um caminho diferente. Sem justificativa, só porque virou o volante e foi. Mas por que você está indo? Eu acho que aqui hoje vai ser melhor. Minha intuição me diz que aqui vai ser melhor. Esse é o movimento que eu vou fazer. Não tem uma justificativa, porque tem mais trânsito, ou porque tem menos trânsito, ou porque vai chover, ou porque vai acontecer um assalto na rua que eu sempre vou, Você não sabe por quê. Não existe uma justificativa. Existe um impulso. O impulso tem a ver muito mais com esse lugar de intuição do que o pensar sobre e fazer o esquema e ter uma justificativa para você fazer a escolha. Então, intuição tem a ver com esse impulso. Mas de onde vem esse impulso? Esse impulso vem da nosso âmago, nossa essência, que a gente fala de essência, de alma, de espírito, do ser que somos, né? Vem desse lugar que sabe tudo sobre nós mesmos, sabe o que a gente precisa. É um lugar interno muito íntimo, que não precisa de explicação. E quando a gente faz a coisa, a gente sabe que está certo, mas não precisa explicar para ninguém. Esse é o lugar da intuição. Então, se você, de repente, você não fala com alguém faz muitos anos e de repente resolve ligar, mas não porque você sabe que está acontecendo alguma coisa, você resolve ligar. Naquele momento, você está seguindo a sua intuição. Pode ser que realmente você se coloque nesse lugar certo, no momento correto, para falar com aquela pessoa,
e aquilo tudo flua por um caminho que é necessário, seja porque a pessoa vai te ajudar, ou porque você vai ajudar a pessoa, porque era o momento certo para vocês se reencontrarem. Não existe uma explicação específica anterior, nenhuma programação, né? Intuição não tem a ver com programação, com algo que a gente já sabe, e somente o resultado. Então, é bem por aí. Quando a gente não sabe o resultado e a gente tem esse impulso de fazer, a gente está sendo guiado pela intuição. Outra coisa, as pessoas dizem assim, as pessoas já nascem com intuição ou não nascem com intuição, a gente desenvolve intuição, a gente não desenvolve intuição, será? Se a gente tem essa intuição que vem da nossa alma, nosso ser, todo mundo tem intuição. Todo mundo já nasce com isso dentro da gente. Intuitivamente, o bebê sabe que tem que virar a cabeça, que ali é o lugar onde tem o leite. Ninguém conta pra ele que ali tem leite, né? No seio da mãe, basicamente. Intuitivamente, ele vai pelo cheiro e ali é algo que vai me fazer bem, né? Ninguém explica. Ele não teve aula de amamentação antes de nascer. Então, toda criança, todos nós nascemos com intuição. Ou seja, nós nascemos inteiros dentro do que a gente precisa para fazer o que a gente precisa fazer, sem explicações. Porém, nós nascemos numa civilização, num lugar onde é necessário ter conhecimento. A gente está numa civilização onde a intuição, ou seja, esse impulso para fazer algo que a gente percebe, ou que a gente sente que aquilo lá é o que a gente tem que fazer, precisa ser, a maior parte do tempo, justificada. Mas por que você quer pegar a direita e não a esquerda? A gente sempre pega a esquerda. E agora você quer ir pela direita e você tem que justificar, não. Mas por que eu não? Eu resolvi. Não é porque eu sempre faço que eu preciso fazer sempre igual, eu preciso justificar o tempo todo, eu preciso dizer para você. Mas a nossa civilização, do jeito que a gente foi criado, coloca a gente sempre para justificar. Então, nós estamos acostumados, nós fomos treinados para justificar tudo o que fazemos. Quando a gente começa a justificar o que a gente faz, a gente começa a ficar ou no passado justificando por conta de deu certo lá, então eu quero fazer agora, ou a gente fica programando o que vai acontecer no futuro. Eu preciso fazer, eu vou fazer isso porque lá no futuro o resultado vai ser bom. Então eu vou pela direita porque me disseram que aqui o trânsito está melhor. O Waze falou que o trânsito está melhor. Se o Waze falou, não é sua intuição. Você está seguindo uma norma, uma máquina que te orientou. É uma grande diferença nesse lugar, porque quando você faz as coisas baseadas em experiências passadas ou coloca lá na frente, programando experiências futuras, você se perde naquilo que nesses impulsos e que estão sempre, repara bem, quando a intuição guia você está certo, você está sempre certo. Porque a tua alma está sempre certa daquilo que você precisa, daquilo que você necessita naquele momento, sem justificativa. Mas a gente não está acostumado a isso. Então, não é que a gente tem que desenvolver a nossa intuição. Muito pelo contrário. Nós precisamos desconstruir as ideias e as crenças que foram construídas pela educação, pela sociedade, pelos pais, pelos professores, que na melhor das intenções estavam tentando te ajudar de alguma forma, naqueles que eles entendiam que era uma ajuda, né? Para te proteger, para te deixar mais seguro, que é te colocar num lugar de certeza que aquilo vai funcionar. Certeza que aquilo vai funcionar é uma ilusão. Intuição tem a certeza que vai funcionar sem a certeza justificada. A gente vai. E se der errado, vamos dizer assim, é porque aquilo lá precisava ser vivido, ou você precisava aprender alguma coisa naquele lugar. Sua alma sabe que você precisava aprender aquilo lá. Era aquilo exatamente que precisava ter acontecido.
Então, muitas vezes as bênçãos vêm também da intuição, daqueles movimentos intuitivos, daquilo que não é justificado e que não te dá segurança, que não te dá a certeza que o resultado vai ser aquele, mas você teve vontade de fazer aquilo, algo te conversou dentro de você. Então, esse conversor dentro de você não precisa ser desenvolvido, isso existe dentro de todos nós, mas a gente abafa o tempo todo, querendo justificar, querendo ter certeza e não se ouve. Aquilo de, não, deixa eu sair daqui. E alguém fala assim, não, mas tá legal, mas aí fica aqui, mas sua amiga não vai gostar que você vá embora, e você se sentindo mal, e você intuitivamente diz, não, eu não posso mais ficar aqui. E alguém falando, né, e você acreditando na crença de que se você for embora, seguir o seu instinto, para você se sentir melhor e tá baseado no que o outro vai ser, e tem um monte de coisa envolvida aí, né? Vamos combinar que não é tão simples assim. Muitas vezes a intuição, ela te leva para lugares aonde você não depende do outro, você não está dependendo nem emocionalmente, nem mentalmente, nem por segurança do outro. E aí o que acontece? Você fica se sentindo sozinho ou você se sente egoísta. Porque eu estou fazendo por mim, porque eu estou fazendo porque eu tive a vontade, não estou tomando em conta o que o outro pensa, o que o outro sente, o que o outro quer que eu faça ou me ensinou a fazer. Então, esse lugar de achar que você está sendo egoísta é esse lugar que a gente precisa tomar um certo cuidado, porque mesmo nos lugares de segurança, lembra aquela história, primeiro oxigênio em você, depois no outro, isso tem que estar muito claro. Primeiro a gente tem que cuidar da gente, daquela intuição, daquilo que está dentro da gente conversando com a gente. Depois a gente vai cuidar do outro. Porque muitas vezes, assim, 100% das vezes, essa intuição ajuda a cuidar do outro, inclusive. Essa intuição te coloca num lugar onde você tem uma visão mais ampla e menos restrita, baseada só nas crenças e nas construções que a gente foi enfiado vida inteira. Então, muitas vezes, você indo pela direita, se você tem um copiloto que está muito cheio de crenças, de que só o caminho que ele toma é o melhor caminho, e você diz, não, nós vamos pelo outro caminho hoje, sem justificativa, o copiloto fala assim, mas você está sendo egoísta, porque a gente vai se atrasar, e começa a trazer um monte de justificativas para você não tomar aquele tal daquele caminho. A sua própria mente pode fazer isso. Você teve essa vontade de ir pelo outro caminho, fazer uma coisa nova, fazer uma coisa de uma forma diferente. E aí vem as justificativas, que são as crenças, aqueles lugares que a gente está acostumado a ouvir. Então, para a gente se conectar com a nossa intuição, a gente tem que desconstruir muitas crenças e perceber o que é que está acontecendo dentro da gente o tempo todo, se é a nossa alma falando, ou se é o que alguém disse, ou se é minha vontade de ser aceita pela pessoa, ou se é a minha vontade de ser importante para alguém ou em algum lugar. Quando tem a justificativa, não é necessariamente a sua intuição. Não quer dizer que a gente está em intuição 100% do tempo, mesmo quando a gente se descarta muito das nossas crenças. Porque a gente vive num lugar onde a gente tem que, pelo menos um pouco, estar dentro das normas, senão a gente realmente se isola demais. Então, ter um equilíbrio entre aquilo que você percebe que a sociedade e que aquilo que você aprendeu como algo que é correto está vigente na sua vida e o que a sua intuição diz, não, dessa vez eu vou ajudar fulano, mesmo que das outras vezes eu tenha ajudado e tenha dado errado, mas dessa vez eu estou preparado, estou com vontade, vamos lá. A gente lida com aquilo naquele momento e no final às vezes dá certo. Às vezes não, grande parte, 99% das vezes dá certo, esse seu impulso dessa vez vai dar certo, porque você já está indo a partir de um outro lugar, que não é um lugar onde você ia das outras vezes.
Aí é uma história que a gente vai conversar num próximo vídeo sobre de onde sai aquilo que você intui, ou aquilo que você pensa. Sai de um lugar de falta para preencher alguma coisa, ou sai um lugar de abundância. Mas esse vídeo já está ficando longo, então a gente vai falar sobre isso num outro vídeo. Entenderam o que é instinto? Na verdade, instinto não, mas intuição, que é baseado no nosso instinto, da nossa alma, da nossa essência. Se não ficou claro, põe as perguntas, eu vou tentar responder o máximo possível para vocês. Se ficarem dúvidas, se eu enrolei demais, de repente, e a gente se vê na próxima segunda. Talvez eu faça uma live falando disso. E se vocês quiserem que eu faça, põe aí nos comentários que eu organizo isso e a gente conversa tete a tete, tá legal? Um beijo grande e até a próxima.